assim, de trazer uma palavra, sempre nós temos uma tentação de ser novidadeiro, de trazer algo novo. Mas a palavra de Deus não é nova. E ela tem outro fator ainda, ela é imutável. Então não vai ser nada novo. Ainda mais aqueles que já estão com mais tempo de casados, né? Tem mais alguém de 40 anos de casado aqui? Aí, ó. 50? Ninguém. Ainda não. 50? Parabéns. Então, assim, esse assunto que eu quero compartilhar com vocês não é novo. Mas eu quero começar com um texto lá em Hebreus capítulo 2. Me perdoe que nem saudei direito. Boa noite. Parece que eu estou em casa, né? Mas é uma alegria estar com vocês. Havia uma expectativa de mais tempo. E como Paulo escreve lá na carta aos Romanos, que ele tinha esse desejo de ir, esperava, foi impedido para não ir para cá, foi para lá. Mas às vezes a gente via a situação de chuva, ameaça de enchente em Blumenau, ameaça de enchente em outras localidades. Mas que bom, é sempre bom estar com vocês, ver como está sendo fortalecido na fé e poder repartir um pouco. Assim, esse é um assunto que nós estamos aprendendo juntos. Estamos na mesma escola, somos discípulos do Senhor Jesus, não somos professores, somos alunos, mas alunos podem ser um pouco mais velhos, que vamos repartir junto o que estamos vivendo, aprendendo, necessitando colocar em prática, crescendo. E aqui em Hebreus 2:1 diz assim, ó, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, mas esse assunto eu já estou cansado de saber. Outros usam outra expressão de pouco cabelo, né? De saber. Mas aí fora, o mundo prega ao contrário. Esses dias eu vi uma expressão de duas jovens atletas, né? Que elas estavam fazendo propaganda daquilo que elas viviam. E elas diziam assim que semelhante atrai semelhante. Isso é uma verdade na química, né? Falando de reação química, reação polar, apolar, também na parte mecânica, nos metais, mas não no reino. Semelhante atrai semelhante no sentido de que Adão, quando foi criado e passou a dar nome aos animais, ele não achava ninguém semelhante. Então Deus criou uma ajudadora que fosse idônea, né? Criou para ele, e ele foi despertado. Então, no sentido de se nós não somos atraídos por elefante, por jacaré, por onça, somos atraídos do mesmo gênero, né? Homo sapiens. Somos atraídos, então, nós, nessa diferença, Deus nos levou a ser atraído pelo sexo oposto. O homem pela mulher e a mulher pelo homem. Então, essas verdades têm que ser fortalecidas. Mas já conheço isso. E eu quero falar de uma forma alegórica, porque eu fui buscar algumas coisas lá nas cavernas de Quirã, lá nos escritos do Mar Morto. Então, achei que está bem amarelo, algumas coisas sobre família. Aí a Anice disse assim, Chico, guarda isso que tu vai te atrapalhar todo. Mas eu só queria mostrar que era amarelo, que é bem antigo. Aí alguma coisa eu transportei, inclusive, eu tenho muita anotação de casamentos, de celebração de casamentos, de verdades, de conceitos que precisam ser repetidos. Porque, não sei se vocês percebem, mensagens subliminares que vêm, assim, jogando o que não é matrimônio. Às vezes tu abre o celular, notícia, daqui a pouco vem, fora da notícia de alguma coisa que não é matrimônio. E assim a gente tem, inclusive, que cuidar, filhos e netos que têm acesso a esse aparelho e vão sendo jogados, eles não têm ainda uma mente, né,
cheia das verdades, para que então, eles tenham sustento de decidir sobre a verdade. Então, para nós falarmos sobre família, nós temos que ir para a planta. Né, Márcio? Agora pedi um pouquinho de aula de engenharia aí. A primeira coisa que nós temos que rever numa casa é o fundamento, né? Aonde ela está fundamentada. Então, não adianta tu falar de o que é necessário fazer, o ensino para aquilo que nós devemos praticar, se nós não tivermos algo antecedente, verdades de Deus sobre aquilo que Ele criou. Primeiro, que quem criou o matrimônio, criou a família, foi Deus. Não foi o homem, não veio do desejo do homem, ele foi despertado, não. Deus que criou. Deus é o autor da família. Então, qualquer material antigo, nós temos família, projeto de Deus. Está lá, bem claro. Aí eu fui buscar alguns conceitos que a gente cita, né, nos matrimônios, eu quero ler com vocês. Aí já transcrevi lá dos papiros para o caderno, já ficou melhor, ficou mais claro. Mas o casamento é um pacto feito perante Deus e os membros da família. Aqui fala da família cristã, mas da família em si. Então, é uma aliança, é um pacto. E, como tal, é uma promessa duradoura, é um pacto incondicional e mais permanente de qualquer exigência legal, certificado contratual ou tradição social. Mas precisa repetir isso? Precisa. Porque as frases que estão sendo repetidas fora falam de incompatibilidade, data de validade, não se recorre aos recursos de Deus. Então, recorrer a Deus não apenas como testemunha, mas como quem associa duas pessoas em um pacto, numa união indissolúvel. Eu tenho uma frase aqui da antropóloga Margaret Mead, não sei quem é, só foi citado num casamento, e ela diz assim: a coisa mais séria que está acontecendo é que as pessoas entram no casamento com a ideia de que ele é transitório. Como eu trabalho ainda com alimento, uma vez eu acho que eu falei num casamento, eu acho que foi aqui em Sara mesmo, né? Que o casamento não é igual a um alimento que a gente coloca a data de validade, né? Aí quando vence, termina. Se alguém fosse cheio de amor, né, se conheceram, tomaram a decisão, então, naquele momento, se fosse colocada essa cláusula de validade, só pode durar 3 anos, 4 anos, né, alguém diz, não, mas isso não, eu quero para a vida toda. Só que depois, no momento das lutas, aí vem, que bom se tivesse aquilo, né? Às vezes, eu ouço assim, uma postagem ou outra de um pastor, que ele é muito engraçado aí. Vocês devem ter ouvido falar dele. E ele toca num assunto que, assim, de uma forma aberta, eu, particularmente, não tenho liberdade e nem quero falar aqui essa noite. Porque a nossa formação é espírito, alma e corpo. E tem muitos problemas que se dão no lar, que se dá na parte física. E eu quero dar um caminho, se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade nessa área, nós temos aqui na congregação pastores, homens sérios, casados, que têm esposa e têm assim, a total condição de orientar no particular. Porque às vezes quando a gente coloca em público, fica aquela dúvida, pode fazer algo engraçado, mas não traz solução. Porque precisa ser algo ministrado, libertado em algumas ocasiões, orado, colocado princípios, acompanhamento para dar continuidade. Então, eu particularmente não gosto de tocar na área física, área sexual. Cada um tem sua intimidade no temor do Senhor, mas se tiver dúvida, procure os mais velhos, procure os pastores locais que vão dar continuidade. Agora, tem um assunto que ele, às vezes, tocou em público recentemente, que eu ouvi, que daí eu gostei nessa parte. Quando ele compara uma separação, que é uma grande violência, né, porque o que Deus uniu não separa o homem, ele compara com uma doença grave,
como com alguém que teve um infarto ou foi atropelado. E ele faz um paralelo nesse sentido, que ele diz, quem teve um infarto, então agora, quando vai comer, tudo que tem colesterol, ele começa a separar, né? Eu já faço isso há bastante tempo, não que eu tive infarto, mas quando eu pego um bolo, eu raspo tudo aquilo que o pessoal gosta, né? Que é doçura e tal. Hã? Ó, isso que vocês dizem, o bom eu tiro tudo. As irmãs, quando fazem cuca, eu gosto muito de cuca de banana, mas por cima da banana elas põem farofa. Digo, mas já é de banana, então raspo a farofa. Porque eu conheço alguns princípios ali, o que vai de ingrediente, que é bastante gordura, e vai açúcar, então vou raspando antes. Então, quem foi infartado, ou quem foi atropelado, tem todo um cuidado, só anda na faixa, para aqui, ó, lá vem carro. Mas o que acontece no mundo, quando há uma separação, a pessoa logo vai arranjar uma outra encrenca. Não é essa a expressão? Em vez de trazer solução, né, vai atrás de uma outra encrenca. Não é que o casamento é uma encrenca, o casamento é uma bênção, mas não é porque ele teve agora um conflito, um ajuste, porque são pessoas que vieram de lares diferentes, educação diferente, estão construindo, vai ser destruído algo só porque houve aquela diferença, aquela necessidade de um diálogo melhor, de um acompanhamento. Então, não é destruindo. E depois, logo em seguida, já aí que se enrola. Então, ele dá bastante, assim, ele faz dessa forma dramática, trazendo, mantém e procura selecionar. Porque o pior é o que está por vir ainda. Às vezes tem um homem aí que acha que vai ter alguém que vai amar ele mais do que a esposa, ele já com o cabelo já meio desgastado, né? Com neve, e vice-versa, né? Então, a profundidade do compromisso que fazemos reciprocamente é o que mantém o casamento unido durante os dias difíceis. É o pacto. Não é o amor. Mas volta e meia, às vezes, assim, a ver aí fora aquelas que se dizem modelo, né? Ou mau exemplo, ou atrizes, que são as que mais se separam, mas se eram as mais bonitas, por que então não manteve? Se foi assim envolvido por paixão, mas então nós precisamos voltar àquilo que o Senhor diz. Eu creio que não é só experiência minha, né, ou de muitos irmãos. Todo mundo aqui tem carro? Basicamente todos têm carro, né? Tem uma coisa que tem no carro que nós raramente mexemos, estudamos, lemos ou decoramos. Se chama Manual do Proprietário. Eu, particularmente, só leio uma vez ou outra quando eu vejo que aconteceu algo. Eu tinha um carro da Toyota, eu fui mexer no manual quando furou o pneu, depois que eu rodei mais de 100 mil quilômetros com aquele pneu. Não sabia nem que ele durava tanto. Aí que eu estava... A Anice estava chegando de viagem, né? Estava viajando com a mãe dela e os pais e eu tinha que buscar no aeroporto em Florianópolis, e à meia-noite o carro, ali na via expressa de Florianópolis, perto de uma favela, furou o pneu. Mas graças a Deus que naquele dia chegou um cara que veio trabalhava numa lanchonete perto e ficou assim, eu vou ficar aqui só te cuidando aqui. Ficou de braço cruzado como se um guarda-costa. E começou a encher de andarilho tentando tirar aquele pneu. Até que passou uma viatura da polícia e perguntou, tu já olhasse o manual? Eu digo, nunca vi. Eu não sabia por onde tirar aquele pneu. Ele estava com uma corrente, tinha que desparafusar não sei o quê, e eu estava ali mais de meia hora com aqueles andarilho ali embaixo tentando. Tinha uma mulher, um macaco balançando, uma mulher de baixo dizendo, Jesus me ajuda. Ela queria ganhar um trocado, né? Ela disse, Jesus me ajuda. Depois eu dei um trocado para eles, né? Mas porque nós não olhamos o manual. No manual do proprietário,
naquele que criou o lar, a família, que é o projeto dele, de Deus. Tem alguns princípios que nós devemos observar. Um dos primeiros fala lá em Amós 3:3, vocês têm esse texto já de cor, né? Andarão? Quem sabe de cor? Se não andarem de acordo. Por isso que o matrimônio em si, na hora dos votos, não é uma obrigação. É bem pensado. Como diz alguém, né? É um momento que você passa olhando, abrindo bem os olhos, e depois que casou, fecha os olhos, né? O Natalino, uma vez num casamento, tu assustou o pessoal, né? Tu disseste que o casamento era igual uma prisão, né? Depois que entra, não sai mais, né? O pessoal abriu olhos. Eu entendi o sentido que tu queres dizer, né? Mas falando da indissolubilidade, né? Que é indissolúvel. Então, quando o compromisso mútuo é maior do que os problemas, esses podem ser solucionados. Então, é baseado num pacto, na aliança. Porque sentimento, ele é, às vezes, hoje nós estamos com lua cheia. Tem sentimento aí que se baseia na lua, né? Às vezes a lua está nova, está escondida. Como disse uma vez um irmão lá que foi pregar e bateu no púlpito e disse, hoje eu não estou bom. Vocês lembram disso? É? Tu viu? Hoje eu não estou bom. Às vezes acontece em casa, né? Mas outra frase, outro conceito é que o casamento é uma aliança de vontade comprometida para viver em unidade até o fim das suas vidas. Olha que conceito tremendo. Casamento é uma aliança de vontade comprometida para viver em unidade até o fim das suas vidas. Então, ele antecede cultura, tradição, povo, nação. É uma instituição divina e, como é Deus que criou, é Ele que determina. Às vezes tem situações que nós, em vez de seguir o que Deus determina, nós queremos inventar alguma coisa. Uns anos atrás, um irmão teve uma ideia, um irmão que passou, não teve conosco, teve uma ideia, ele estava vivendo um casamento um tanto assim, insonso, e ele sugeriu para a esposa dele que ele queria sair de casa por um tempo, para ver se ela ficava mais despertada por ele. E o pior é que ela gostou da ideia. Ele passou um tempo, voltou correndo. Não é coisa que passa na nossa cabeça. Nós temos que viver pelo princípio da palavra, né? Botar em ordem. E às vezes tem umas ideias assim, não, vou terminar o casamento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para ver se a pessoa se toca. E o casamento também não é uma sociedade entre duas partes, onde cada uma impõe as suas condições. Não é uma sociedade. É desse jeito ou daquele. Às vezes, eu sei que não é agradável aquilo que nós lemos, como deve funcionar o homem, como deve funcionar a mulher, qual é o seu papel. Eu estava conversando mesmo com o Márcio ali, esses dias também falando com a Anice, né? Quando chega na parte da mulher, lá em Efésios capítulo 5, aí fala da submissão, e hoje essa palavra é um terror, né? Mas é interessante que o que eu tenho observado, que na verdade os dois estão na mesma missão e ela está sob a missão, né? Sob a missão. E o encargo, a responsabilidade da liderança, Deus colocou no homem, mas às vezes eu tenho visto que a qualidade está na mulher. As mulheres são muito mais dinâmicas. Nós fizemos semana passada lá um encontro com 150 mulheres. Eu falei para ela, você não dá para vir no encontro de vocês aqui.
Vocês fazem bonito demais, está muito ordenado, está muito cheio de florzinhas, cheio de tudo, toalhinha para tudo que é lado. Olha vocês aqui, ó, encheram de coração. Ó. Não sei qual é a intenção disso. É coisa de mulher isso aqui, né? Não é de homem, né? Hã? Hã? Jesus. Só mudou a cidade. Só mudou a cidade. Mas as mulheres fazem com muito. Os homens estão lá enrolando quantos anos, Natalina, para nós fazermos encontro de homens. E não sai. E sempre fala a mesma linguagem. Não, tem que fazer carne, tem que fazer carne. Elas fazem o melhor. Foi com cuca, foi com alguma coisa lá, e um encontro precioso, tremendo, nós só cooperamos ali, mas elas fazem com muito capricho. Então, assim, o que a gente tem visto, as mulheres crescendo, porque Deus tem dado graça, mas só que daí elas têm essa outra responsabilidade. E agora? Às vezes tem marido que não caminha na mesma velocidade, mas a responsabilidade está com ele. Eu vou falar para o Blumenau, às vezes nós estamos no microfone, eu tenho me preocupado nessa parte de ensino, porque, queridos, assim, não é um encontro, não é um culto onde traz uma palavra que aquilo tudo vai ser mudado. A palavra, às vezes, ela vem, né, uma palavra, um querigma, né, uma palavra para nos despertar na fé, ela vem e traz um impacto. Mas uma mudança, depois ela precisa ser remoída, ela precisa ser ruminada, precisa ser digerida, colocada em prática. Eu vou dar um exemplo que eu passei esses dias vendo uma coisa assim na internet que eu queria aprender. Eu vi mais ou menos 5, 6, 7 vezes e fiquei olhando aquilo e olhava e eu não aprendi. Só olhando, eu repeti 6, 7 vezes. Como eu sou filho de marinheiro, eu gosto de aprender a dar nó, eu queria fazer o nó de carioca, nó de caminhoneiro. Aí o cara botava lá, aí botava a mão aqui por baixo e dava fazia uma orelhinha de porco lá, enfiava não sei aonde. Mas todas as vezes que eu repeti, eu só ficava vendo. Nenhuma vez eu pratiquei. Então, o aprendizado, ele vai se dar depois, quando você coloca em prática. Só a teoria, mesmo repetida, ainda não é suficiente. Então, não vem num culto, vem num encontro, ouve uma palavra por meia hora, 1 hora no máximo, não anota nada, não revê em casa, não conversa, no próximo dia ou 2 dias depois já cai no esquecimento. Então, eu tenho me preocupado com essa parte, né? E, às vezes, lá em Blumenau, eu vejo assim, alguns homens mais tranquilão, e as mulheres anotando. Já, eu até brinquei com o irmão, e tu? Não, a minha serva que está anotando tudo. Digo, tá bom. Então, tá bom. Porque, diariamente, nós somos bombardeados pelos ensinos das trevas. O padrão do mundo está fora sendo bombardeado. O diabo continua repetindo o mesmo ensinamento, e às vezes depois tu acaba reproduzindo aquela linguagem. Precisamos voltar para as Escrituras. Manual do proprietário, palavra de Deus. Amém? Eu só estou na introdução. Tá? Ela diz assim, eu já sei que tu está pensando nisso. Por isso que eu falo que eu tenho mais liberdade que já me conhece, né? Ela disse assim, o Chico dá uma volta muito grande para chegar no ponto. Mas eu gosto de fazer assim, situar, para poder, assim, nós valorizarmos aquilo que estamos ouvindo. Porque esse assunto não é um assunto novo para vocês. Mas os princípios, eu mesmo lendo, comecei, assim, deixar o Senhor trabalhando no meu coração. Nós, às vezes, pelo tempo de casado, não lembramos como foi o princípio, se foi bem o início, se teve correções, se foi guardado situações, se foi limpo. Porque, às vezes, tem coisas que lá, depois de 20 anos, é desenterrado.
Então, nós precisamos voltar no princípio. E o princípio fala de um homem e de uma mulher que temem a Deus. Né? Eu não sei onde está esse texto agora. 1 Coríntios, 2 Coríntios, que fala do jugo desigual. Por favor, me ajudem. Eu não separei esse texto, mas eu lembrei. É 6, né? 6,14. É na página do 7, mas é 6,14. Esse é um princípio da palavra. Paulo escrevendo à igreja de Corinto, diz assim, ó, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade por haver entre justiça e iniquidade, que comunhão da luz com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, que união de um crente com um incrédulo, que ligação entre um santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eu fui uns anos atrás num matrimônio, eu trouxe essa palavra para o casal, e essa palavra, não vos punhais em julgo desigual, e fala essa palavra, quando fala de sociedade, ou de harmonia principalmente, essa palavra no grego é symphoneo. Sum fala do mesmo fone, o fone fala de som. Então, aqueles que falam a mesma linguagem, que sai o mesmo som. Quando numa casa os dois falam a mesma linguagem, eles entram em harmonia, ou sinfonia. Sinfoneu, no grego. Então, sinfonia. Imagina, quando um casal está em desajustado, os músicos aí, o que deu aí? Qual é a linguagem quando saiu do tom lá? Desafinou, né? Quando um desafina. E aqui o Paulo está tratando do assunto básico, né? Falando da fé. Às vezes tem aqueles que entram por esse caminho e é dolorido. Mas depois lá na frente Deus vai arrumar tudo. Pode? Poder pode. E o resultado não é o esperado. Eu vi essa frase, essa colocação uma vez, acho que foi na Argentina, que um dos pastores lá falou que uma noiva quis entrar numa mina de carvão, e ela perguntou se podia. Pode, né? Você tem mina de carvão aqui? Pode entrar numa mina de carvão, uma noiva? Pode. Só não garante que vai sair limpa. Poder pode. Quem entrar por esse caminho, mas não é garantido que vai sair limpo daqui. Então, precisa ter, os dois precisam viverem em harmonia. Por isso, assim, quando nós orientamos, né, jovens dirigindo para um casamento, vê essa harmonia primeiro de fé, unidade de fé. Não, mas ele é crente. Então, mas qual é a base dele? É um discípulo do Senhor Jesus. Não é que ele tem um crachá de discípulo, mas precisa ser acompanhado. Então, uma base para um casamento bem-sucedido. Então, nós falamos que espírito, alma e corpo. Uma vida espiritual equilibrada. Então, o relacionamento com Deus deve ser a base, na sua palavra, né? Prioridade com a palavra de Deus. Às vezes, quando se procura um cônjuge, se busca algumas qualidades nele, né? E às vezes a gente trata mais no visual, principalmente os homens, né? É mais movido pelo visual, e as mulheres pelo aquilo que ouvem. Mas prioridade, tem vida com Deus.
E agora eu quero trazer isso para dentro do nosso lar, né? Como é que está a nossa vida dentro do lar? Nossa prioridade é o Senhor, Sua palavra, vida de oração. Por isso que eu quero entrar mais nesse assunto aqui com vocês, né? Porque alguém colocou que 70% dos problemas, 76% dos problemas matrimoniais se originam na comunicação débil. Então, eu queria tratar mais do assunto sobre comunicação. Por isso que eu dei uma volta, eu queria dar a volta maior ainda, mas já estou entrando mais no ponto. Comunicação. Como se comunicar? Então, sem dúvida alguma, o problema número 1 no matrimônio é a falta de habilidade dos cônjuges para comunicar-se. E eu estou nesse... Até hoje eu estou aprendendo ainda. Né, Leonice? Hã? Lá em casa, quem dizia lá? Qual dos filhos que dizia quando ele queria falar alguma coisa? Olá para mim. Hã? Então, a comunicação, ela tem a comunicação verbal e não verbal, né? Então, se comunicar não significa saber apenas falar ao outro, mas como conhecê-lo verdadeiramente. Vocês já conheceram Vitor Rodrigues? Um dos pastores da Argentina. Ele está para vir em Florianópolis no mês de setembro, né? Vai falar para famílias. O último encontro que nós tivemos de pastores aqui no sul do Brasil, ele veio, trouxe uma palavra para os pastores e tratou de um assunto, né? Falando da vida comum do lar. Porque, às vezes, quando se fala para pastores, se falam assim de uma maneira da necessidade da congregação. Mas, lá em Atos, capítulo 20, quando Paulo está ali reunindo os irmãos de Éfeso, ele diz, tende cuidado de vós. Pastores são também ovelhas e precisam ser pastoreados. E, às vezes, a gente vê cada notícia hoje em dia que todos nós precisamos de acompanhamento. E o diabo não abre mão de atacar a família, né? De atacar na comunicação, de trazer confusão. Mas eu não falei desse jeito. Não era isso o que eu queria dizer. E assim, depois eu vou entrar um pouquinho mais nessa parte. Então, 76%, né, se originam numa comunicação débil. O que vocês acham? Concordam com isso? Precisamos melhorar nessa área? Só os homens? Tem um cara que botou uma gracinha aí não sei se foi no TikTok, que ele diz que ele ouve muito a mulher dele. Não tem problema com a esposa dele. Cada vez que ela fala, ele liga o liquidificador. Muito engraçadinho isso, né? Quer dizer, ele está dizendo, eu não ouço ela, né? Aí não tem problema. Mas isso não traz solução. Trazer solução não é assim, ideias mirabolantes de um ou de outro. Trazer solução, aquilo que o Senhor diz para o que nós devemos fazer. Aí, para os homens, a responsabilidade é muito grande. Porque quando começa a pegar os homens ali em Efésios 5, 25, que é para amar a esposa como Cristo amou a igreja, e se entregou por ela, aí a coisa muda de figura. Márcio, nós vamos dar algum intervalo, vamos respirar, está tudo bem assim? É? Porque depois eu queria deixar vocês falando, dando testemunho também. Que eu queria tratar um pouquinho mais com vocês, como não é um assunto novo, vocês já conhecem, é sobre a comunicação no lar. Pode ser? Que eu preciso crescer nisso também.
42 anos casado e tenho que aprender a falar. Então, comunicação é um intercâmbio constante, verbal ou não verbal. Porque às vezes a gente diz, não, eu não falei nada. Uma vez foi esse mesmo filho. Fala com o olho, né? Ele perguntou o que foi o caçula que perguntou, né? O que o pai tem, que o pai olhou com aquela cara. Eu digo, mas que cara que eu olhei, né? Então tem a comunicação verbal e a não verbal. Às vezes o irmão está concordando, ou até mesmo no culto, né? Isso é uma coisa aqui entre nós, isso não devia nem estar gravado, né? Mas alguns anos atrás, em Blumenau, a gente, sei lá, fica só entre nós. Tá, vocês fiquem à vontade. Mas quando tu olhava assim, ó, que a gente sabia que o irmão estava com dificuldade com a liderança, ele estava nas escrituras lendo. Ele não estava atento, ele estava ali lendo algum texto. Ele tinha em casa o tempo todo para ler, né? Mas ele tinha que ler aquele texto naquele momento. Ele está falando uma linguagem não verbal, né? Ele está dizendo assim, aquilo que tu estás falando, eu não estou concordando. Aí abaixa a cabeça e fica lendo. Nós, às vezes, somos traídos por isso também. Tu abre o testemunho, deixa um irmão dar testemunho, o irmão está saindo pela tangente, dizendo coisa lá que a gente... Aí a liderança, os irmãos começam a olhar para a liderança, ver como é que os pastores se comportam com aquilo. É uma linguagem não verbal, né? Que a coisa está saindo dos eixos, eles olham como é que os pastores estão recebendo aquilo. Aí ele vem para cima de nós. Mas então, através da comunicação, expressamos pensamentos, sentimentos, ideias, sonhos, preocupações, planos, alvos, realizações, visando um entendimento entre as pessoas. Então, é através da comunicação. Podemos falar de uma forma verbal, expondo. Às vezes, nessa área, não falando só na área conjugal, mas entre irmãos, há, às vezes, confusão, porque a pessoa acaba entendendo aquilo que não foi dito. Eu brinco lá em Blumenau, quando alguém mandou uma mensagem pelo WhatsApp para o outro, né? Tu viu como é que ele respondeu? Ele falou... Aí o irmão muda o tom de voz, eu digo, mas ele escreveu desse jeito? Quando a gente quer desfazer, é que ele só estava escrito, mas ele entendeu que ele falou de uma forma braba, chateada. Então, às vezes, não é daquela... A pessoa entendeu errado. Isso, o diabo às vezes se aproveita, o irmão passa por você, ou alguém passa por você, olha, não me cumprimentou. Pronto, não foi com a minha cara. Você está chateado comigo. É uma impressão, às vezes a pessoa está distraída, está com outro problema, que não teve nem tempo de... E daí começa, então, aquele problema de comunicação, né? O que não foi dito é o que foi entendido. Ou, às vezes, então, na expressão de face, né? A testa franzida, né? Eu já tenho a testa franzida por genética, né? Aí, se for assim ainda. Mas então, através da comunicação, expressamos pensamentos, sentimentos, ideias, sonhos, preocupações, alvos, realizações, visando um entendimento entre as pessoas. E aqui nós acabamos falando assim, tratando no assunto do lar, não sendo compreensivo o suficiente com o cônjuge. Ou a forma como a esposa colocou, ou a forma como o marido entendeu, e a coisa vai para o lado errado. Então, o propósito de uma boa comunicação no lar, qual é? Dar e receber informações.
A esposa, às vezes, prepara um baita de um almoço e pergunta, gostou, querido? Está nutritivo. Hã? O que ele quis dizer com isso? Está nutritivo. Hã? Não gostou, né? Vocês já entenderam. Então, Amós 3:3. Essa é a importância da boa comunicação. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Nós devemos sempre caminhar com o mesmo propósito, com a mesma direção. Vamos ver algumas coisas que podem trazer barreira na comunicação. A primeira é a nossa herança, né? A natureza pecaminosa. É a primeira barreira para uma boa comunicação. Nossa natureza. Nós ficamos, às vezes, chateados com facilidade, né? A nossa linguagem não é uma linguagem sadia. Segundo aspecto, coisas do passado não acertadas. Coisas do passado não acertadas. Lá, quando nós casamos, tu prometeu uma viagem para a Austrália e até hoje estou esperando. E assim, vocês podem lembrar de alguma coisa, coisas do passado não acertadas. É diferente de uma expectativa, de uma aspiração que a pessoa tem, né? Mas às vezes é ofensas mesmo. E nós, assim, às vezes somos, principalmente os homens, né? Somos pesados de língua. Para dar um elogio, uma dificuldade, mas para dizer alguma coisa, ou de uma forma assim, jocosa, irônica, a gente fala. Terceiro, que traz uma barreira na comunicação, coração amargurado. Coração amargurado. Coisas não tratadas geram amargura também, feridas. Por isso que o Senhor fala para não se pôr o sol sobre a vossa ira. É bom, mas assim, por que limpar o quanto antes? Porque vai cair no esquecimento. Quem foi ferido vai lembrar. Não é assim? Por exemplo, dizem que agora no inverno, quando a pessoa passou por uma cirurgia, sempre aquele corte pode dar um friozinho ali. Então, quem foi costurado vai sentir ali. Quem fez, às vezes, eu fiz por brincadeira. Como diz aquele cara lá, eu fiz sem querer, querendo, né? Sem querer, querendo. As minhas netas, quando pequenas, dizem não foi sem querer, mas entre elas, né? Mas é coisa de criança, mas adulto não. Machucou, o coração ficou amargurado. Agora também precisa ver aqui a outra parte, né? Além de haver sensibilidade para haver sensibilidade também para ouvir e ser humilde em reconhecer, se humilhar e pedir perdão. Quarto, silêncio na comunicação verbal. Isso aqui é terrível, né? A guerra do silêncio. E aí no silêncio se imagina muita coisa. Às vezes é melhor esquentar um pouquinho, bota para fora. É igual alguma enfermidade, né? Depois que vomita, sai o veneno. Então tem situações que o botar para fora é bem melhor. Lógico, dependendo
também é o caso, não é para se ofender, mas é para limpar. Quinto aspecto, ignorância do assunto. Também traz barreira para a comunicação. Eu acho que o sexto as mulheres não gostam, né? Ou os homens, talvez. Desviar do assunto. Outra barreira que dificulta a comunicação, a mente fechada, ou um coração fechado. Oitavo, falta de confiança. Aqui já está entrando para um nível de um desgaste maior, né? Falta de confiança. Nono, ansiedade ou preocupação excessiva. Também atrapalha a comunicação. Insegurança. Lógico, às vezes tem situações que é grave, e a pessoa, não, mas tu deve abrir para o teu marido, ou vice-versa, de cantar, mas o problema é com ela mesmo. ou ela diz, o problema é com ele. Né? Existem casos bem sérios, né? Que daí precisa-se de ajuda mesmo. Tem casos que os dois podem tratar. Muitos anos atrás, nós tivemos um vizinho, depois da enchente, um vizinho da frente, eu não sei quem que morava, e houve lá um desajuste na casa. Eu não sei se nem se lembra disso ainda. E a coisa esquentou tanto que daqui a pouco chegou a viatura policial, e chegou 2 policiais, e eu fui lá conversar com eles, né? Para ver se podia ajudar em alguma coisa, já que eram vizinhos também. Aí, no final, quem abriu o coração foi o policial. É a coisa mais difícil que tem para tratar essas brigas de casais. Porque depois, os dois se abraçam e sobra para nós. Aí, quando ela está ali toda magoada, na hora que a gente avança no pescoço dele, ele diz, não bate no meu amor, né? Aí o sargento estava compartilhando isso. Então, insegurança. Agora, o 11 é o uso indevido da língua. Lá em Efésios capítulo 4, quando Paulo começa a tratar, falando do velho homem, né? Como era o velho homem do novo homem, ele faz um relatório de como é que era o velho homem. Por isso, assim, nós devemos voltar às Escrituras. O velho homem, ele falava mentira, irado, o diabo atua nele, ele furta, diz palavra torpe, ofende o espírito, tem amargura, é colérico, é irado, é gritão, diz blasfêmias, é malicioso, é maligno, agitado e não perdoa. O novo homem fala a verdade, quando irado não peca, não dá lugar ao diabo, não furta ou ajuda os outros, só diz o que edifica, não entristece o espírito, é dócil, é pacífico, é tranquilo, tem o volume controlado, respeita tudo e todos, é puro, não ingênuo, né? É benigno, é compassivo e perdoa como Cristo. Então, imagina as 2 situações, do novo homem tratando esse assunto e o velho homem, né? Então, aonde nós estamos? Nós estamos em Cristo. Então, como eu devo agir? Aquele velho homem, esse já foi sepultado. Então, o 11º fala o uso indevido da língua. O 12º, ações, reações e atitudes erradas. A gente fala de ações, né? Mas, às vezes, é como nós reagimos à situação que traz preocupação. Isso é no geral, como nós reagimos.
Como o casal enfrenta isso? Esses dias eu estava acompanhando toda a situação assim, pelo noticiário de quem tem acontecido ali no Rio Grande, né? Nós temos um filho caçula que mora perto de Porto Alegre, trabalha num hospital lá. E então, assim, nós temos muitos irmãos ali, né? Conhecemos a igreja em Porto Alegre, naquela redondeza, na grande Porto Alegre. E, não sei se foi em Lajeado ou Estrela, estavam uns irmãos lavando a congregação, louvando ao Senhor, tirando a lama. E eu só estou falando isso em função das reações, como nós reagimos diante da calamidade, né? E uma coisa que eu lembrei, daí, que eu e a Anitta já passamos isso em 84, quando pegamos a enchente, ela só bateu na lâmpada da casa. Eu lembro assim porque foi um momento, nós éramos recém-casados, mas foi um momento assim de melhorar a unidade. E já tua mãe chegou de repente, né? Ela toda preocupada, e ela, sem avisar, chegou na casa, estavam dois ali louvando ao Senhor, lavando a lama da parede, né? Esses dois estão malucos. Mas então são nas situações de provas que nós somos ou reprovados e aprovados, né? Quais são nossas atitudes em relação, qual é a nossa reação? Então, as atitudes erradas, cólera, egoísmo, inveja, orgulho, ira, medo, ciúme, mentira, contenda, malícia, tudo são sentimentos que fazem parte do velho homem. Mas qual é a nossa reação? Então, está tudo bem até agora? Outra barreira na comunicação, vocês devem conhecer bem, se chama televisão. Agora tem uma nova televisão na mão, que celular também atrapalha bastante, né? Às vezes a gente gasta tempo demais ali. Esses dias a Anice, estás vendo de novo isso? Eu estava vendo no Facebook os lances de Itainha lá em Bombinhas, né? Na terra do pai. Digo, só estou contando quantas vezes, quantas mil pegaram nesse lance. Lance, eles falam, né? Não é lance. Mas esse aparelho não pode ser um instrumento que atrapalhe a comunicação do casal. Vamos para um elemento agora, uma coisa positiva, para uma boa comunicação. Estamos bem até agora? Franqueza, verdade, honestidade, fidelidade. Vamos apertar um pouco mais a turquesa agora. Manter sempre uma consciência limpa. E falando no celular, né? Falando sobre consciência limpa, ambos têm liberdade de um deixar o celular com o outro? Pode ver o que tem aqui, né? Sem problema. Está lá em cima da mesa, pode... Só tirando as lances de tainha aqui. Não, e agora eu mostrei para o Márcio que eu tenho 3 câmeras lá em Bombinhas que dá para ver onde que eles estão passando a rede. Tem esse detalhe ainda. Foi um primo lá que me mostrou. Manter sempre uma consciência limpa. Não permitir com ira ou amargura brote no coração. Isso aqui interfere na comunicação. Ira ou amargura. Hebreus 12, 15. Deixa eu ver isso aqui. Hebreus 12, 15. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura
que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu acho que vocês já ouviram muito sobre o perdão, né? E é um problema sério na igreja, é o reter o perdão, a falta de perdão, não liberar perdão, e fica sujeito a um ataque de verdugos. Então, esse assunto, você tem que liberar o seu coração, se caso você foi ofendido, e deixar o irmão livre, né? Ele se humilhou, ele pediu perdão, se foi o cônjuge, se foi um familiar, mas não permitir que a ira ou a amargura brote no coração. Como é que o Senhor tratou? O Senhor joga em rosto os nossos pecados? Tudo aquilo que nós operamos, fizemos até hoje ainda, coisas pelo tempo devido, já devia ser mestre, ainda nos envergonhando de fazer coisas de meninos, ainda batemos o pé, ainda queremos pirulito, queremos fazer nossa vontade, e o Senhor nos perdoa, nos acolhe, apesar do tempo. Então, evitar o silêncio na comunicação verbal. Não é agradável, mas agenda isso. E, de preferência, aqui é um adendo meu, longe de filhos. Tiver que acertar alguma coisa, separa as crianças e converse os dois em um bom tom. Não em grito que passe pela parede e vai para... Porque os filhos, eles ouvem em silêncio, e eles guardam. Outro detalhe para uma boa comunicação, dar atenção ao que está sendo dito. Quem gosta mais que olhar no olho, o homem ou a mulher? Hã? A mulher? Mais corajosa? Olha para mim aqui. Outro elemento que ajuda na boa comunicação é procurar entender o que está sendo dito. E aqui eu confesso, como homem, às vezes os homens têm dificuldade de entender o que a mulher está dizendo. Ô Natal, mas tu tens 45 anos de casado? 47? E aí eu tenho dificuldade de entender. Início, é para entender as mulheres? Ah, mandou amar só, não é para entender. É, entender eu não entendo até hoje. Como é que é? Ah, tá. Então, procurar entender o que está sendo dito. Não é? Por isso, cuidado com a emoção, que às vezes na frente, ou com ira, não entende o que está sendo falado. E às vezes não é aquilo. Não é bem aquilo, né? Sétimo elemento, não ser precipitado no falar e no dar resposta. Está resolvido. Pode ser para você, não para ela. Não ser precipitado no falar e no dar resposta. Às vezes o homem acha que muito coraçãozinho está tudo resolvido. Mas não está, né? Domínio próprio. Oitavo elemento. Mansidão. Estar preparado para qualquer tipo de reação. Ai, ai, ai. Então, mansidão, estar preparado para qualquer tipo de... Pode vir até a ofensa. Ah, mas dela ou dele vai sair aquela água estagnada? Pode sair. Dependendo da ferida no coração, né? Às vezes a ofensa foi grande, ou desconfiança. 9, que ajuda na comunicação, a abertura. Décimo, estar com espírito perdoador.
Consideração, respeito mútuo, ajuda na comunicação. Respeito. Principalmente, né, falando do homem, a respeito com relação às mulheres, porque a palavra diz que ela é co-herdeira. Ela é filha do Deus Altíssimo. Outro que ajuda na comunicação matrimonial, saber guardar segredo. Saber guardar segredo. Eu vejo assim, quando o casal, às vezes, abre um assunto sem uma concordância, não estou falando aqui de uma trama, não é isso, mas acaba, daqui a pouco, gerando uma desconfiança, né? Situações íntimas. Tem casal aí, falando do mundo, se separa, daqui a pouco começa a expor o outro, de uma forma inapropriada, levando a pessoa a ser envergonhada. O uso adequado da língua. E está lá em Provérbios, não me lembro o número agora, fala que a palavra, não, a resposta branda, né, espanta o furor. Isso serve no geral, não é só no casamento, serve no geral. O irmão está todo exaltado. Querido, o que é que houve? Te fiz alguma coisa? Né? Agora, se tu responde da forma dura, palha com palha ali, pega fogo mesmo, né? Mas quando responde de uma forma branda, né, então uso apropriado da língua. Outro detalhe, clareza. E aqui ambos precisam ser claros naquilo que estão falando. Não sei aí quem, dependendo a sua educação, o lar que veio, né, a pessoa tem mais facilidade ou menos de expor seus sentimentos. Isso tudo, todos nós precisamos crescer, de expor o que está pensando. Então, nós temos dois meios de comunicação, verbal e não verbal, mas é a mesma coisa, pode, através da fisionomia, ou faz igual a criança, né? Berço para fora, braço cruzado e vira de costa, né? Essa está dizendo que está muito alegre, contente, satisfeito. Mas nós temos também níveis de comunicação, isso aqui nós precisamos crescer. Às vezes tem casal que fica só num nível de conversa superficial. E aqui tem muita coisa que pode ser falada, né? Como é que está o tempo? Vai chover? Não vai? Só fica nessa parte. Tudo aquilo que é de fora, num segundo nível, relata fatos ou experiências dos outros. Não se expõe. Então, é o segundo nível. Terceiro nível de comunicação, compartilhar ideias e opiniões. Já melhorou. No primeiro, só superficial, só fala do tempo, só fala das coisas de fora. O segundo, fatos dos outros, conta dos outros. Já no terceiro, compartilha suas ideias e opiniões. No quarto nível, já fala um pouco mais de maturidade, compartilha seus sentimentos e emoções. E o quinto nível é uma comunicação completa, né? Aberta, franca e honesta sobre qualquer área da vida. Chegamos lá já? Comunicação completa, aberta, franca e honesta sobre qualquer área da vida. Eu não sei se eu li isso numa revista argentina, um irmão que já faleceu, ele contando a experiência de vida dele em casa, já era um irmão maduro, né? Mas às vezes ele tinha
ele estava diante do Senhor, orando, e a esposa estava perto, e ele abriu o coração para o Senhor quando estava pecado com a esposa no lado. Alguém tem coragem de fazer isso? Já era um homem maduro, né? Confiante que a esposa estava ali ao lado dele também, sendo uma intercessora, e estava abrindo o coração dele das suas fraquezas, né? Então, nós precisamos crescer nessa área de comunicação. Márcio, eu tenho mais tempo ainda? Tem? Só vamos botar alguns conteúdos que nós devemos ir para essa escritura. Mais 2 horas? Daqui a pouco eles vão dizer, eles vão ficar com dificuldade de comunicação comigo. Tu me segurou lá há muito tempo. Efésios 4, 29. Vamos agora rechear um pouquinho das Escrituras. Então, não sai da nossa boca, né? Às vezes nós só traduzimos essa palavra torpe por algo sujo, né? Mas eu já vi uma explicação sobre isso, porque uma palavra torpe ela pode trazer torpor, dificuldade de entendimento, né? Às vezes uma pessoa está num leito enfermo, está entrando quase em coma, ela entra nessa fase de torpor, que ela já não consegue se expressar direito. Então, não sair da nossa boca palavra que vai gerar no outro, né, problema. E se unicamente é que seja boa para a edificação. E isso serve na vida comum da igreja ou na vida comum do lar. Efésios 5, 18 a 20. Pode ler, me ajuda aí. Efésios 5, 18 a 20. Isso até hoje nós precisamos entender como é falar entre nós, né, em salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Porque às vezes a nossa linguagem fica num corriqueiro. Tinha uma irmã lá em Blumenau, uma senhora, que ela usava uma linguagem assim, né, uma linguagem, a gente chama de linguagem evangélica, né? E quando alguém ligava para a casa dela, dizia alô, ela dizia, alô, aqui é da casa do Senhor. E o meu filho contou essa história porque um dos colegas dele de faculdade queria falar com o filho dela. E ligou lá para o rapaz, não sei o nome dele. Aí quando ele ligou, alô, aqui é da casa do Senhor. Ele pegou e desligou. Ele ficou com medo, né? Depois ligou de novo. Da onde que é? Ah, da casa do Senhor. Ah, tá, mas o Anderson mora aí? Mora. Ah, posso falar com ele? Então, porque ela tem essa forma de se expressar, né? Eu não estou dizendo que sim, falar salmos e hinos é ser assim, com essa linguagem toda, né? Mas nós devemos melhorar. Quem sabe, o nosso dia a dia, seja compartilhar, seja salmodiar o Senhor. Colossenses 4, 6. Olha que boa palavra aqui, ó. Colossenses 4, 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Alguém disse que até um porco, né? Cada vez que ele for beber água num bebedouro, ele vai um tapa na cabeça, chega uma hora que ele vai recuar, não vai beber mais água.
Então, se cada vez que tu chega perto de um irmão, ele está sempre repreendendo, está amargurado, está azedo, daqui a pouco tu evita, né? Fica, o que eu faço? Nós devemos ser assim, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saber de como deveis responder a cada um. Então, isso serve para o nosso dia a dia. Ser agradável, exalar o bom aroma de Cristo. E 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparada para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lógico, esse assunto aqui é um assunto... São anos, né? O Natalino falou, nós estamos aprendendo há anos, né? E cada vez precisamos melhorar nessa área, porque às vezes o casal vai entrando em atividades e daqui a pouco perde aquela simplicidade ou aquela intensidade, vai perdendo a intimidade de vida com o Senhor. Começa a entrar assim, ó, não ajustar horários para orarem juntos, ler a palavra, compartilhar a mesma experiência. Então é impossível uma boa comunicação se não tivermos submissa à orientação do Espírito Santo, que produz em nós o fruto do Espírito. Então a solução, né, para uma falta, né, ou para começar uma boa comunicação no matrimônio está lá, Amós 3:3. Andarem de acordo, concordarem, vão acertar isso? Vamos. E procurar verificar onde tem falhado e pedir sabedoria a Deus. Lógico, isso aqui precisa de algumas renúncias, né, do eu, que é do eu mesmo, né? A ofensa é do eu, não é de Cristo. Agora o acerto precisa haver uma submissão, um se humilhar. É doído em algumas circunstâncias, mas é o melhor remédio. Não é partir para o fim do relacionamento, não dá mais. Eu vi recentemente um casal que escreveu um livro aí famoso, que, acho que era, como é que é? Casamento blindado, né? Vocês já viram falar nesse... E a esposa chegou num desespero de tomar uma decisão, mas só para ver se ele se mexia, para solucionar o problema. Ela não queria aquilo. Então teve uma ideia indevida. Mas nós temos a palavra de Deus, irmãos mais velhos, podemos pedir ajuda uns aos outros, o Espírito Santo de Deus, uma renúncia pessoal, uma decisão, uma aliança que fizemos. Então, temos muitas ferramentas para prosperar, né? Para assim viver em unidade, crescer até a semelhança de varão perfeito que é Cristo. Amém, queridos? Olha, tem muita coisa aqui, mas eu só queria tratar nesse assunto da comunicação, porque é onde que nós mais falhamos, e acertando aqui, tu acerta outros detalhes. Né? Dependendo do coraçãozinho, acertando a comunicação, depois vocês vão ficar bem mais românticos aí. Quem falta com isso, né? E também assim, ambos, aprender a ver o crescimento do cônjuge. A Anice não sabe disso, né? Mas às vezes eu tenho olhado para ela e olhado com uma admiração de ver o quanto ela tem crescido e amadurecido na vida cristã. E tem procurado incentivar ela naquele trabalho que Deus tem chamado. Então, aprender a admirar o cônjuge.
porque eles têm crescido. Ou alguém tem uma decisão no seu coração, digo, não, eu quero viver a vida cristã de ré, eu sou um caranguejo, vou andar de lado, não é? Não, mas a pessoa quer crescer, mas precisa haver uma mutualidade. A gente usa essa palavra mais na farmacologia, né? Quando um medicamento, ele somado com outro medicamento, a palavra é sinergismo, aonde aquele ergon, aquela força, ela é multiplicada. Então, um medicamento com o outro, em vez de anular, ele multiplica o potencial de cura. O casal deve ser assim, deve ser forças que se somam. Há um sinergismo, né? Há o mesmo alvo. Então, o irmão colocou uma figura de uma pirâmide, né? Vamos ver o casal aqui, vem cá vocês dois aqui. A Sabrina e o Márcio. Aqui a pessoa do nosso Senhor, nosso Deus. Se a Sabrina está indo em direção a Deus e o Márcio também, como é que vocês fazem? Um pouquinho mais distante um do outro. Vai em mesma direção agora. Para cá ou para lá? Para aqui? Para dentro. Para cá, não para ela. Aqui, como eles vão lá em unidade? Eles chegam para o mesmo alvo. Então, a unidade cresce quando a visão é a mesma. Né? Então, quando os dois andam juntos, se há o mesmo desejo do coração deles, é Cristo Jesus, né? Se é o Senhor Deus, eles vão andar em unidade. Tu não precisa fazer muito aqui, assim, ajuste. É a mesma meta, é a mesma visão, não há divisão. Então, eles estão mesmo distante, mas andando em direção a Deus, eles vão andar em unidade. Amém, queridos? Eu oro para cada um de vocês. Paz de Cristo, né? Que seja o hábito dos vossos corações. Senhor, obrigado, Senhor. Tua palavra ela é imutável, Senhor. O teu propósito para nós não muda. Foi tu que criaste a família, Senhor. E tu queres que cada um de nós possamos expressar a pessoa de Cristo e nos colocasse nessa grande escola, Senhor. O nosso lar, a tua igreja, a grande família, tua grande família em toda a terra, Senhor. Senhor, nós queremos nos humilhar diante de Ti e reconhecer o quanto nós somos falhos, Senhor, o quanto nós endurecemos o coração, resistimos à ação do Teu Espírito Santo. Nós não nos humilhamos, Senhor, em reconhecer que falhamos para com o cônjuge, nós fomos duros de palavra, fomos rancorosos, maldosos em algum sentido, Senhor, e queremos nos humilhar e pedir perdão, Senhor. Oh, Senhor Deus, ajuda-nos a crescer em unidade, tendo o mesmo alvo, a mesma motivação, a mesma missão. Oh, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Tu não desistes de nós. Pelo tempo decorrido, às vezes agimos como crianças, Senhor. Batemos pé, fizemos becinho. Perdoa-nos, Senhor. Nós clamamos a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Limpa-nos. Senhor, eu quero clamar por cada amado aqui, cada irmã, Senhor, para poder viver a vida do lar com discernimento. Tudo aquilo que eles já cresceram, Senhor, tudo aquilo que já estão andando, caminhando, já tenham amadurecido, que eles possam crescer cada vez mais. Oh, Deus Santo. Senhor, nós nos colocamos juntos, Senhor. Precisamos uns dos outros, de um ombro, daquele que possa levar junto a carga, que dá suporte, Senhor. Se Tu unisse através dos laços do matrimônio, e Tu dissesse que ele é indissolúvel, e que Tu unisse o homem, não separe, nós não queremos ser instrumento, Senhor, de dizer alguma palavra contrária a isso, apesar de que nossos olhos não me enxergam, Senhor. Às vezes nós vimos assim, aquilo ali é impossível, aquilo é difícil, aquilo não tem jeito. Não há impossível para Ti, Senhor. Não há impossível, Senhor. Nós oramos por famílias que foram dissolvidas, Senhor. Famílias que não se perdoaram, que se machucaram. Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Visita esses lares, Senhor.
Visita esses lares, Senhor. Ó, Senhor, famílias perto de nós, de irmãos, de parentes, de familiares, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Traz reconciliação, traz cura, traz perdão, Senhor. Aquilo que é impossível para o homem, Senhor, para Ti tudo é possível. Nós clamamos no nome de Jesus, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Deus Santo. Queremos abrir o nosso coração, todo o novo que Tu tens, Senhor. Senhor, nós temos hábitos antigos ainda. Queremos colocar diante de Ti, Senhor. Preferências, gostos. Queremos renunciar, Senhor. E pedir, Senhor, que prevaleça o Teu querer sobre nós. Hábitos novos, Senhor. Traz, Senhor, limpeza em cada família, Pai Santo. Cobre com o Teu óleo, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor. Senhor, que o nosso lar possa ser como o lar ali de Marta, Maria, de Lázaro, que Tu tinha prazer em visitar esses irmãos, Senhor. Tu se sentia bem nessa casa. Que a nossa casa, Senhor, possa ser assim, uma casa acolhedora, na Tua presença, Senhor. Nós oramos no Teu nome santo. Amém.